Como que foi o sua primeira experiência real com Jesus? Tá, então assim, eu já caminho com Jesus fazem 21 anos. Né? Em 98 eu acabei me convertendo e eu venho de uma família que ela vem de uma história cristã. Meu avô, ele era pastor, ele era fazendeiro e ele era o pastor da igreja na Rússia. Né? Os meus antepassados, eles vieram da Alemanha, migraram para a Rússia antes do comunismo e ali eles fundaram a igreja, ali eles deram terras, eles produziram. E aí quando entrou o comunismo, em 17, que houve a revolução na Rússia, aí eles tiveram que fugir porque eles queriam que ele fosse um informante do evangelho, informante do comunismo dentro do evangelho. E ele falou assim, eu não vou trair o meu Jesus. Então tem uma história bem bonita por trás. Então eu veio dentro de um contexto cristão. Mas eu sei que filho de peixe, peixinho não é. Né? A gente sabe de muitas histórias disso e aos 16 anos eu acabei me desviando, sempre envolvido muito com música, comecei a escutar muita coisa, comecei a andar com pessoas que tinham bandas de rock e a gente se envolveu nesse meio e eu acabei me tornando dependente químico, né? E o meu momento com Jesus foi numa salinha de casa, eu não era casado ainda com a pastora hoje, com a pastora Cris, eu estava fazendo cover de uma banda e eu tinha, né, eu era um ex-dependente químico, eu estava assim para lá de Marrakech e quando eu tocava numa banda de punk, então era hardcore, era muito pesado. Só que quando eu sentei naquela bateria, eu percebi algo diferente no ambiente. Cara, eu tinha uma família orando por mim, eu tinha gente orando por mim. E aí quando eu sentei naquela bateria e comecei a tocar uma música mais suave. Mas algo entrou naquele lugar. Cara, eu percebi algo invadindo aquela salinha. Aí eu tenho fotos ali, você tem garrafas de bebida do lado, você estava drogado. Mas algo entrou, invadiu aquela sala. E quando eu olhei para um quadro na frente da bateria, era um quadro que meu avô tinha trazido da Rússia. Era um tempo nublado e o sol querendo nascer. E aquilo representava a minha vida. Então eu me identifiquei com aquilo. Só que quando eu olhei para o quadro, cara, o sol estava começando a brilhar. E não foi a droga, não foi a maconha. Eu saí de trás da bateria assustado. E eu queria tocar naquilo. E aquilo só aumentava o brilho. Quando eu fui tocar, uma mão me empurrou assim para baixo. E disse assim, você não é digno de permanecer de pé nesse lugar. E aí começou a vir tudo aquilo que eu sabia que eu fiz de errado, coisas que Jesus me livrou, de acidente, de morte, de caos na vida. Eu comecei a confessar e pedir perdão. Quando eu terminei, acho que eu permaneci uns 40 minutos no chão. Quando eu terminei, era como se tivessem tirado um saco, um peso das minhas costas assim. Quando eu levantei leve, eu olhei para o quadro, parecia que nada havia acontecido. Eu sabia que eu tive naquele momento um encontro com a glória de Deus e havia um propósito e ali eu entendi, eu preciso mudar. E aí isso aconteceu aos 22 anos, onde eu realmente virei e comecei um processo de retorno para Jesus e foi uma experiência marcante. Não mudei assim 100%, cara, eu tinha minhas recaídas, cara, eu lia a Bíblia, eu fumava maconha e lia a Bíblia e falava, nossa, que da hora isso, mas Deus estava num processo na minha vida. E aí sim, uma igreja estava orando, uma célula estava orando, haviam pessoas intercedendo. E hoje, graças a Deus, eu vivo o propósito que Deus me deu porque eu tive um encontro genuíno com Jesus.